Fala pessoal, mais um ManzaCast para vocês, Lúcio Manzanetti. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer lojistas, todo mundo ligado ao setor da construção civil, beleza? Bom, quem quiser fazer uma produção de podcast, a gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos, no Jardim Aquários. Pode entrar em contato com a gente vai marcar uma reunião e mostrar aqui o nosso estúdio para vocês, beleza? Agradecer também os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Também mandar um abraço para o nosso parceiro, que é a Aconvap, né, que é a Associação dos Construtores do Vale do Paraíba, que a gente também está gravando aqui o Aconvapcast. Vocês vão acompanhar esse podcast aí também. Beleza? Nossos episódios eles são exibidos no YouTube e no Spotify às terças e quintas, às 8 horas da noite, 20 horas, beleza? Hoje eu tô com um querido amigo aqui, Diego Batalha. Fala, Diego, tudo bom? Lúcio, obrigado pelo Beleza? convite. Privilégio estar aqui, hein? Não, aqui, só os feras aqui. Só os feras, né? Maravilha. O Diego, ele é arquiteto, também tem outras formações, vai contar pra gente aí. Conheço ele, eu já fiz projetos, né, para Trinity, que é a empresa dele. Ele também tá lá na igreja da cidade e tal, tudo. Uhum. Vamos conhecer um pouco aí da história. Conta pra gente aí quem é o Diego Batalha. Vamos lá. Lúcio, eu tô na área de arquitetura, né? E urbanismo desde 2010. Me formei em 2010, né? Você é daqui de São José? Eu nasci em São José dos Campos. Minha mãe veio pro hospital só para eu nascer, mas eu morei a vida toda em Jacareí, né? 30 anos morei em Jacareí e depois mudei para São José dos Campos. Uhum. Pela questão profissional, né? Mas sempre por 30 anos morei em Jacareí. Uhum. E aí, formei em 2010 e tal. Mas a arquitetura entrou na minha vida de uma forma meio assim, não planejada. Sim. Eu trabalhava na área de segurança do trabalho, fiz técnico de segurança do trabalho. E aí Mas eu queria. você fez esse técnico por quê? Você estava ali, adolescente, estava no terceiro ano. O que eu vou fazer? Qual profissão seguir? Como é que foi essa história aí? Olha, foi uma dica de ouro, mas da minha mãe. Quando Uhum. eu era. A primeira faculdade que eu entrei foi engenharia da computação. Sim. Mas eu sempre fui muito ativo, né? Eu gosto muito de fazer algo acontecer. Eu não sou aquele cara que gosta de ficar sentado atrás do computador, né? Certo. Durante o dia todo. Então, eu comecei a fazer engenharia da computação quando eu entrei na matéria de ciência da computação, de linguagem, Aquelas programação. coisas. Aí eu falei, puxa, Sopa de cara, letrinha, aquele. nossa. Daí eu falei assim, isso não é pra mim, cara. Uhum. E daí eu peguei e desisti no primeiro semestre. Eu falei assim, não é pra mim. Eu achei que eu gostava de computação. Certo. E aí, uma conversa com a minha mãe, ela falou assim, ó, o pessoal lá na Petrobras, ela trabalhava na Petrobras, falou assim, eles são da área de segurança do trabalho, gostam muito, é bem dinâmico e tal. Eu falei, então tá bom, vou fazer. Aí fiz o técnico de segurança do trabalho. Certo. Graças a Deus, sim, meu primeiro estágio na Petrobras, eu entrei na Petrobras, primeiro estágio, um baita de um salário de R$ 180, mas ali, e o pessoal reclama hoje, né? Fala assim que 180? era Mas que ano 180 que era reais. que é isso aí? 2005, eu acho. Nossa. Mas hoje em dia o pessoal reclama, né? Não, quer ganhar estágio 2.000, mas na época R$ 180. Mas o estágio da Petrobras foi que Petrobras ainda, né? era pela Petrobras mesmo. Uhum. E o estágio foi que me abriu muitas portas, né? O nome Sim. Petrobras. E aí começou a minha carreira na parte de segurança do trabalho. Fiquei uns 10 anos na área Uhum. e graças a Deus, sim, eu cresci muito na área de segurança do trabalho. Com 21 anos já era coordenador de multinacional, 22 já era supervisor. Sim. E respondia como gerente de áreas também, né? Então, na área de segurança do trabalho, meio ambiente, qualidade e saúde. Certo. Mas aí você falou também que fez a engenharia de segurança, né? Foi. Aí eu queria ter a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. A pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho é a única que eu saiba no Brasil que ela te dá um título de graduação. É uma pós, mas te dá um título de graduação. Porém, Entendi. você precisa fazer ou arquitetura ou alguma engenharia para você viabilizar fazer essa pós. Ah, entendi. Então não é uma faculdade de engenharia Não. de segurança. Você tinha que fazer uma faculdade e fazer essa pós. Isso. E aí, na época, meu pai era vivo, meu pai dava aula na Unip e ele falou: ó, eu consegui uma bolsa para você fazer uma faculdade e você quer ser engenheiro de segurança Seu pai do era trabalho. mestre, então? Meu pai, ele tinha, acho que era mestre. Qual que era o... Direito. Meu pai era advogado. Direito. Advogado de Jacareí, bem conhecido. Uhum. Aí
eu peguei, entrei na Unip e eu falei assim: "Bom, eu não gosto muito de engenharia", né. Falei: "Eu não Certo. não me identifiquei com nenhuma". Falei: "Ah, vou fazer arquitetura, acho que vai ser Beleza. bacana". Então eu entrei na faculdade de arquitetura por causa, assim, unicamente de querer fazer a pós depois. Sim. E aí, quando eu fui falar com os professores, aquele começo de faculdade: "Por que que você está fazendo arquitetura?". "Não, porque eu Uhum. quero ser engenheiro de segurança do trabalho". Os professores ficavam meio assim: "Ó, mas calma aí, você não quer Ca ser arquiteto?". Aí eu falei assim: "Não". Aquele aluno lá não bate bem, não é possível. A coordenadora do curso, que eu tenho uma amizade com ela hoje, da Unip, ela fala: "Mas como assim você quer fazer arquitetura e você não quer ser arquiteto? Arquiteto é bom e tal". Eu falei: "Não, Uhum. eu só tô vindo aqui para fazer", cumprir a tabela de fazer uma faculdade que me dê abertura para eu fazer a engenharia de segurança do trabalho. Todo mundo pegava, mas eu comecei a fazer e achei interessante a faculdade, Uhum. mas mesmo assim, meu crescimento continuou sendo na área de segurança do trabalho, né. Então Sim. até a formação, Multinacionais aí, conta aí pra gente, qual eu trabalhei empresas você trabalhou aí? trabalhei em Monsanto, Johnson, Gates, Mars, na Mars entrei como coordenador de segurança do trabalho, meio ambiente de saúde, e daí, assim, nas Bastante experiência, hein? peguei uma experiência boa na parte de segurança do trabalho, meio Uhum. ambiente, saúde e qualidade. Nas fábricas, o pessoal que contratava, eu tive um crescimento rápido cedo. Então até os diretores, assim, os plant managers, eles falavam assim: "Cara, você é high spot". E aí eu fui entender o termo high spot, eles falavam: "Você é novo, mas você tem uma ascendência de crescimento muito grande Uhum. para a questão de Liderança, tal, liderança". E tudo. aí meu Falar com foco as pessoas, habilidade. então, isso foi uma coisa que me atraiu, porque o meu foco Legal. foi, eu falei: "Vou entrar na parte de segurança do trabalho e vou caminhar para a diretoria ou querer realmente ser plant manager de Uhum. uma fábrica". Certo. E aí estava focando nisso, Uhum. até algum momento da minha vida que eu saí de uma empresa e não queria Mas focar em espera aí, você arquitetura. estava falando lá da faculdade, eu perguntei das empresas. Nossa, tá. Aí você estava lá na faculdade fazendo arquitetura Foi, e os professores falando: "Pô, esse cara bateu a cabeça, não é possível. Ele foi. está aqui fazendo arquitetura, mas ele quer trabalhar com segurança do trabalho". Os professores ficavam meio doidos comigo. Fala: "Como assim, Diego? Você tá investindo 5 anos da sua vida para você não fazer faculdade?". Eu falava: "Não", porque realmente esse era o foco, né. Uhum. E aí quando me formei, fiz o TCC, tudo, beleza. Eu, inclusive estava em cargo de liderança, em fábricas, né. Sim, E era essa a minha vida. beleza. Não focava na parte Mas que aí eu você consegui. já fez a Aí fiz a arquitetura e pós, fez a isso, pós. terminei a arquitetura, já entrei na pós, que era o projeto, né, Na Unip mesmo? na Unip mesmo. Legal. Aí fiz a pós, hã, e continuei na área, crescendo na área, focando em crescer nessa área. Uhum. Quando eu terminei a pós, eu estava como engenheiro de segurança do trabalho, mas, estava como supervisor em fábrica, tudo nessa área. E aí teve uma fábrica que eu pedi conta de uma fábrica, eu estava na Mars como coordenador, fiquei 2 anos, e aí apareceu uma oportunidade numa fábrica em Jacareí, com um Certo. aumento de 60% Opa, financeiro. E aí eu cheguei para o 60% é, 60%. Aí eu é cheguei para o cliente: considerável, né? "Pô, você está ganhando X e você coloca mais 60%, é Uhum. um bom aumento", Quase o dobro, né? quase o dobro. E aí o plant manager falou assim: "Diego, eu gosto muito de você, você que realmente, assim, tá comigo, né, responde muito bem aqui, mas", ele falou: "Cara, se fosse 15% eu te fazer uma proposta, mas 60%". Ele falou: "Você é novo, cara, você tem 20", acho que eu estava com Aproveita, né? 22, 23 anos. Ele falou assim: A "Cara, oportunidade. vai arriscar". Uhum. Só que essa minha arriscada custou um pouco caro, porque eu entrei numa fábrica que estava tendo uma briga, política de diretoria. Sim. E aí eu entrei, eu já entrei, fiquei sabendo: "Ó, tá tendo uma briga entre os Uhum. presidentes da fábrica internacional com o nacional, tal", e eu falei: "Bom, beleza, né, mas acho que isso não vai me afetar". No final das contas, em dezembro, o presidente do Brasil foi mandado embora da fábrica, e aí o diretor, 1 mês, 2 meses depois, o diretor para quem eu respondia foi desligado e ele chamou a gente e falou assim: "Gente, aconteceu isso, e se cuidem, entreguem currículo, porque isso vai respingar para baixo quem estava no meu time". Sim. Foi "Uau, agora eu tô ferrado, porque troquei o certo pelo duvidoso por causa de salário e É, agora na tô correndo risco". verdade, o pessoal fala, né, estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Então, Fala Augusto fala você isso. tá ali numa fábrica, tranquilo, pô, deu ali uma dor de barriga, como você contou esse caso aí, você pode ser demitido, né? Então, Eu é falo isso para minha isso. esposa, né, nós somos números.
dentro Uhum. de negócios, né. Claro que existe uma valorização das pessoas, tudo, mas numa, crise, Numa seja crise, financeira, ou seja política, ou seja mudança de time, vai haver cortes sim. e nessa hora o coração não vai gritar mais alto do que a razão, né. Então eu acabei sendo desligado, então foi de manhã o diretor, na hora do almoço fui eu, o gerente de qualidade, foi saindo todo mundo que fazia parte do Sim. mesmo time. E eu falei: "Poxa, e agora? O que que eu vou fazer?". E aí eu fiquei: "Caramba, cara, troquei o certo pelo duvidoso". Numa dessa, quando eu saí, eu fui convidado por um pastor da igreja da cidade até, falou: "Ah, vamos comigo para os Estados Unidos lá, tem uma", De eh, São José? São José. Uhum. Ele precisava ver uma plantação numa igreja lá, Quem que é? pastor Marcos Madalena. Uhum. Aí eu falei: "Vamos". Ele falou: "Você fala inglês?". "Falo". Eu falei: "Então vamos". Maravilha. Aí fui, e nesse tempo que eu fui para fora, fiquei 14 dias lá e muita coisa também começou a trabalhar na minha mente. Porque quando eu saí da Você já fábrica, era ligado à igreja da já era cidade. ligado à igreja. Na verdade, até pulei uma etapa, porque quando eu saí dessa fábrica, eu entrei como sócio numa empresa, mas Uhum. na parte de limpeza profissional, manutenção de áreas verdes e manutenção predial. Uhum. E aí eu entrei, né, falei: "Bom", eu era um amigo, um grande amigo, eu falei: "Beleza", entrei. Fiquei um tempo, depois disso, eu peguei e entrei, aí fui chamado por uma construtora para fazer as 2 áreas. Então, até aí, Lúcio, minha vida era segurança do trabalho, meio Sim. ambiente, saúde, qualidade, era isso. E aí uma construtora falou assim: "Olha, Diego, eu tenho uma oportunidade, só que você precisa também tocar obra. Então Certo. você vai ter que trabalhar na parte de segurança do trabalho e na parte de obras". Sim. Aí eu falei: "Poxa vida". Eu falei: "Não é muito meu foco", eu falei: "Não tenho experiência, tá? Minha Certo. experiência é na parte de segurança do trabalho, isso aqui eu Uhum. garanto que eu vou fazer direito. Legal. Agora a parte de obras, mas eu posso aprender". Eu sempre fui muito assim, eu gosto de desafios, cara. Se você quem me conhece fala assim, eu gosto de pegar as buchas, resolver e aprender. Ó, Diego batalha, hein? Gosta de pegar as buchas, hein? É Ô, porque rapaz. eu acho muito interessante, é sempre assim, em E fábrica, a construção civil, nossa senhora, né? construção civil, Diariamente, fábrica de as bucha, né, cara. dificuldades. Exato. Mas eu sempre fui uma pessoa assim, os líderes por onde eu passei, eles pegavam e me colocavam no desafio. E aí depois que eu resolvia, eu achava que eu ia ficar mais tantos anos naquele desafio ou naquela área, eles pegavam e movimentavam para outra área. "Agora Uhum. você vai resolver isso aqui". Ah, então tudo bem. E aí eu peguei e fui para uma construtora fazer as 2 funções. Aí eu tive que aprender a mexer com obra de Sim. verdade, porque eu tinha Administrar ali, né? até então eu tinha me formado só. Certo. Até então era uma formação, não tinha focado na área, eu continuava focando em outras áreas. E aí quando eu fui para essa construtora, eu tive que fazer as 2 frentes. E Uhum. aí eu comecei a pegar gosto, cara. Legal. E aí eu também aprendi uma coisa, que é Hum. difícil você fazer as 2 frentes, cara. É difícil. Segurança do trabalho e É difícil porque obras você não não é tão foca, simples. você tem que ter foco. É, Então, se você está fazendo obra, você está fazendo obra, né? isso Então, mesmo. E aí eu vi que fazer as foi 2 difícil, coisas acaba misturando ali, ou você acaba fazendo mais uma coisa e deixando a outra um pouco de lado. né. Essa questão do foco eu tenho aprendido muito, até com outros exemplos, assim, mas, precisa realmente ter foco naquilo que você faz. Uhum. E aí, quando eu entrei e comecei a fazer as 2 coisas, eu vi que até me desmotivou um pouco, porque eu não estava mais com tanto interesse em fazer o que eu estava fazendo. Aí saí dessa construtora, fizemos um acerto, eu saí da construtora, e aí que eu fui pra fora. Aí foi numa viagem, no dia que eu saí, de noite eu encontrei com um pastor, ele falou: "Onde é que você quer ir pra fora, tal? Eu vou pra lá, você fala inglês, você me ajuda lá, tal?". Eu falei: "Ah, acabei de pegar a rescisão mesmo, vamos embora, Bora, bora. vamos embora. Fui Aham. investir na minha vida, nunca tinha ido pra fora". Hã. Era Aí solteiro ainda ou já estava solteiro, caseiro? solteiro, Ah, solteiro. então estava tudo Aí tranquilo, né? em Nova York, falei: "Vamos". Então Oh, vamos. beleza. 14 dias lá pra plantação de uma igreja, eu já era envolvido com as coisas da igreja, vamos. Uma nova igreja, implantação. Isso, uma nova igreja de Legal. plantação. Quando eu voltei, a igreja da cidade precisou de um projeto para uma igreja que abriria em Taubaté. Uhum. Só que era um projeto que tinha assim, tinha que fazer de um dia para o outro, porque teria uma reunião de manhã. E eu falei: "Puxa vida, cara". Falei: "Vamos lá". Então eu ajudo, faço como voluntário. Sim. Eu acho que nem na faculdade eu fiz uma correria dessa. Eu fiz um projeto numa igreja, eu comecei de noite e fui parar às 7 da manhã, base de café e energético, para conseguir entregar, porque acho que às 8 ou 9 horas tinha uma reunião. Uhum. Aí beleza. Mas e a sua experiência em projetos de arquitetura?
era pouca. Sim. A minha experiência na época era pouca, porque eu fiz a faculdade e eu não Você tinha não tanto. trabalhava na área, né? Por Não. isso que eu perguntei. E quando eu entrei na construtora, para fazer as 2 funções, eu entrei mais na parte de tocar obras, Uhum. gestão de obras, e não na parte de projeto. Então a minha Certo. experiência em projeto era pouca, então, o meu tempo também de produção de um projeto era mais lento. Uhum. E aí foi onde eu tive que esse desafio, No CAD, no CAD. No CAD, linha por linha, desenhar acho o que era um corte espaço de ali 2 era um acho que era um espaço de 2.000 metros quadrados, cara, projetar uma igreja sim, no CAD. E aí fiquei a madrugada inteira, 7 horas da manhã, eu mandei pro pessoal, falei: "Ah, tá aqui". O que foi uma semente, porque eu fiz voluntariado, sim. não cobrei nada, só que aí, passou alguns dias, a igreja da cidade na época abriu uma oportunidade. "Ó, a gente tá Uhum. precisando de uma pessoa para gestão de obras aqui na igreja". E aí me indicaram, falaram assim: "Olha, Legal, tem o Diego, ele fez um projeto voluntário, ele é da área". Aí me maravilha. chamaram. Então, começou aí a minha assim, eu já tinha saído da consultora, né, mas começou assim uma fase diferente da minha vida. Foi onde eu Sim, entrei na parte de construção civil, num projeto diferente que era a igreja. certo. E aí eu entrei na parte aceitei. No primeiro dia que comecei a trabalhar na igreja da cidade, voltaram a me ligar. Uma multinacional bem conhecida me ligou, falou assim: "Ó, a gente tá com uma vaga para coordenador da América Latina". Sabe aquela Nossa, vaga que assim do sonho, Johnson? sei. Aí me ligou assim, eu falei: "Acabei de entrar no trabalho". "Ah, mas puxa, mas financeiramente quanto você vai ganhar?" Eu falei assim, porque o propósito era diferente. Sim. O propósito de eu trabalhar na igreja da cidade, né, naquela época na parte de projetos, era diferente. Então eu abri Uhum. mão de salário, abri mão de cargos, para eu fazer algo diferente da minha vida e entrar num tempo novo. Uhum. E aí, cara, eu peguei e eles falaram assim: "Não, mas aqui você vai ganhar carro, nã-nã-nã", aquela vaga do sonho para quem está em indústria. Sim. E aí eu peguei e falei assim: "Não, eu Mas acabei de assim, assumir". o cargo é grande, mas os abacaxis também são Com gigantes, né? certeza. Porque era uma vaga para coordenação da América Latina na parte de segurança do Hum. trabalho e saúde, né, e Sim. meio ambiente, E aí tudo que acontece na América Latina, quem que vai responder? né. Entendeu? É Cai um sempre aqui. BOzão. É. E o pessoal sim, foi muito engraçado, porque eu abri mão de uma fase da minha vida profissional para eu focar no que eu tinha visto que era um propósito ali que Deus colocou na minha vida Sim. profissional dentro da ministerial também dentro da igreja. E eu sempre e mesmo sem procurar emprego, as empresas de executivos de São Paulo tudo me ligavam: "Ó, tem uma vaga assim, pra você ganhar X, pra você ganhar tanto. Não, mas você ganha K". E eu falava: "Não, cara, eu agora não posso". E eles até perguntavam: "Mas quanto você tá ganhando?" Eu falava assim: "Não, eu não vou abrir quanto que eu tô ganhando, mas no momento não, agradeço". E ali eu fiquei 7 anos trabalhando na igreja da cidade, e uma da Já tinha aquele prédio gigante que tem lá? estava em Ou construção, foi estava em construção. foi, então você participou de Participei de grandes muitas obras coisas. ali. Nossa, que é gigante o espaço lá, né? Eu entrei na parte da igreja da cidade, para fazer obras de igrejas. Então Sim. eu atuei em diversas lideranças ali, né, mas grande parte desse tempo foi construindo igrejas, preparando espaços, reformas, projetos Uhum, para as novas igrejas, inclusive também para engenharia, para a parte de obras na igreja da cidade, né. uhum. Ali é muito grande, mais de 200.000 metros quadrados de É área, né. enorme. É. E aí depois de um tempo, acho que 4 anos, assim, eu migrei, aí me puxaram lá para uma áreas de ministeriais, mais Sim, Ministério de Esportes, ministérios de outras áreas, tal. E aí sempre aquela situação, né, eu falava: "Poxa, mas então tô saindo da área de arquitetura novamente", mas eu entendi de Deus que era para continuar sim. atuando em outras áreas ministeriais, então não tenho essa preocupação, sabe, eu não eu gosto de mudanças. Eu Uhum. gosto de desafios. E aí fui, desconectei um pouco de novo da parte de segurança do trabalho, ficou lá para trás. Desconectei um Arquitetura? pouco de arquitetura, porque eu fiz muitas obras lá, tal, e fui para as outras áreas ministeriais. Então aquela pessoa que não queria ser arquiteto, Sim, começou a pegar muito gosto pelas coisas. sim. E aí, muito legal, cara, a parte de fazer obras para a igreja é muito legal, Uhum, porque você tem um budget, às vezes mais restrito, né, e uhum. você tem um projeto que precisa ser entregue rápido. Porque o Certo. propósito, o ritmo de igreja é muito rápido, né. Uhum. Particularmente na igreja de cidade, a gente está sempre evoluindo muito rápido, sempre buscando oportunidades, envolve vida de pessoas, envolve ministérios, envolve diversas coisas, Sim, então o ritmo de obra ele é muito rápido. Então, peguei algumas obras ali que eu tinha, assim, prazo curto para fazer, 1 mês e pouco, 2 meses, pra você deixar o local preparado, né.
ou prédio, construção e tal, Na região? na região. Fiz uma igreja aí do zero ali em Paraibuna, um galpão bem grande ali. Fiz uma adequação em Guaratinguetá, era só o muro e um telhado, não tinha nada, até o piso inteiro travado. A gente transformou numa igreja. Então, o meu objetivo, como na parte de obras da igreja, era pegar o que nós temos em São José dos Campos e fazer acontecer Levar para outras em outras cidades. cidades. Então, por exemplo, o espaço, claro, não se compara em questão de tamanho, Uhum. mas o espaço de um galpão que a gente alugou lá sei lá, em Jambeiro. Como fazer aquele galpão ficar com a mesma identidade da igreja aqui de São José dos Campos? Certo. Então entrava tudo, não só a parte de obras, execução, sonorização, palco, iluminação, identidade visual, cores, né? Então era um ritmo bem acelerado, porque às vezes não tinha nem muito tempo para projetar. Uhum. Então era mais pegar e fazer o negócio acontecer, né? Certo. Então pegar a identidade de São José dos Campos, da sede da igreja, e Levar para. imputar ela nos outros prédios, né? Sim. Então era um negócio interessante, porque também me ensinou a fazer aquela obra mais rápida, sabe? Ser Uhum. mais assertivo, não focar em planejamento, mas ao mesmo tempo saber que você tem que ser proativo e assim, cara, é instalar. Decisões rápidas. Vai Sim. pintar dessa cor, peraí, agora, pinta dessa cor. Ó, então tinha muitas coisas que foi me ensinando a ser Uhum. nesse tempo de resposta mais rápido com obras, né? Então eu Beleza. aprendi meio que na marra, né? Eu que não tinha focado na área, eu tive que aprender muita coisa na marra e isso me capacitou bastante. Então eu sou Legal. muito grato à igreja da cidade por todo esse tempo de aprendizado, né? Uhum. Passou, fui para áreas ministeriais e aí chegou em 2018, eu estava fazendo alguns projetos por fora, eu abri um CNPJ, fiz o logo, né? Fiz um cartão de visita, eu falei, bom, estou trabalhando na igreja da cidade, mas tinha às vezes alguém que, você faz o projeto? Sim. Você toca a obra? Não, não consigo porque eu estou trabalhando fixo no lugar. Mas Certo. projeto, uma regularização, uma consultoria dava para fazer. E aí em 2018 eu fiz isso. Um amigo me ajudou e aí a gente fez um logo. Na época já foi Trinity, né? Sim. E aconteceu. E aí continuei trabalhando na igreja da cidade. E aí em 2020, com a pandemia, a gente passou por diversas crises, né, no mundo todo. Uhum. E aí, como igreja, a gente foi tentando redução de todas as formas. Então, chegou num ponto que não tinha mais o que reduzir, então começou a reduzir quadro, e quem Sim. tinha uma segunda profissão foi convidado a ser bivocacionado, né? Que Entendi. continuar envolvido no ministério, mas Certo. o seu rendimento, né, É o um trabalho trabalho, voluntário, não seria um é um emprego, trabalho né? voluntário, isso mesmo, Entendi. trabalho voluntário. E aí você ia tocar a sua profissão fora dali. E isso, como a gente tem outros pastores ou Eu ministros, até tal, são imagino assim que vai ser uma coisa natural, entendeu? Porque para uma igreja manter um quadro de obras, de engenheiro, arquiteto, tal, tudo, nossa, é muito é, complexo, né? é. E ela teve, pelo que você falou aí, quantos anos, né? Esse quadro aí fazendo essas obras, bastante tempo, né? Sim, é que depois que eu saí dessa área, lá, no meio do meu tempo lá, outra pessoa assumiu essa área de obras, né? Uhum. Então eu fui para outras áreas, o pessoal me convidou para assumir outras áreas, Sim, você foi para ministério mais lá, tal, tudo. ministérios. Entendi, E achei também, eu até achei que não voltaria mais para a área de arquitetura, né? entendi. E aí aconteceu isso. Na saída, eu saí em, tipo, 30 de maio Uhum. de 2000. Esses ministérios, então, você era um pastor lá na igreja? A gente lá eu estava como ministro, né? Sim, Eu já fiz teologia também, fiz pós-graduação em teologia, em liderança. Mas eu era como se fosse um pastor, né? legal. Você liderando as Os frentes dos grupos, né? ministérios, né? E aí também eu aprendi muito com isso em relação à gestão de pessoas, Fantástico, times. né? É fantástico, cara, porque assim, Sim. trabalhar num lugar que você tem tudo pronto, Uhum. você talvez aprenda só aquilo que você tem que fazer. Sim, Agora, você, às vezes, entrar num lugar que você precisa criar, você precisa desenvolver, você precisa se doar sim. mais ainda, te força a ser uma pessoa melhor, cara. E dentro da empresa, a gestão de pessoas é, acho que assim, o coração do negócio, né? Sim, Porque você depende da equipe. sim, sim. Se você não tiver equipe, você virou as costas para fazer outra coisa, o cara já, É, né, já não é a mesma coisa, tal, sim. tudo, e isso reflete na qualidade aí, na entrega do seu trabalho. Uhum. Indústria eu aprendi muito, cara. Eu fui
Eu estava trabalhando quando eu entrei para ser líder mesmo em indústria, foi com 21 anos. Sim. E aí, a primeira Menino, né, é, menino, ainda menino, estava cara. verdinho ali. Foi na Mars até, e eu tinha passado pra uma vaga, eu estava trabalhando dentro de uma área de segurança na Johnson, Uhum, para a Johnson e para uma terceirizada lá dentro, e aí a Mars me chamou. Falou assim: "Ó, fiz o processo", e tinha pessoas assim, já engenheiros, eu nem tinha estava estudando arquitetura ainda, uhum. competindo comigo. Mas o plant manager da Mars olhou para mim e falou assim: "Cara, você tem algo diferente". Sim. Ele falou assim: "Você não tem a formação ainda da pós, engenharia de segurança do trabalho, mas você tem algo diferente. Eu queria apostar em você, cara". Uhum. E eu falei: "Cara, esse cara tem um grande apreço por ele". Ele apostou na minha vida, cara. Legal. E aí quando eu entrei, tipo assim, eu era o único coordenador que respondia como gerente. E aí eu com molecão, 21 anos, tendo que liderar um departamento, reportar para Estados Unidos. Eu falei: "Cara, o que tá acontecendo, né?". Tendo que liderar pessoas mais velhas, Sim. né, no sentido não só de idade, mas questão profissional. Então eu tive que aprender. Então, mais uma vez, foi aprendendo na marra, né. Uhum. Mas foi muito legal, porque, eu vi, assim, que eu estava começando a entender a parte de gestão de pessoas, de Sim. processos. Então eu falo para o pessoal, quando eu vejo que alguém tem um déficit em alguma área, na parte até empreendedorismo ou de liderança, eu falo: "Cara, trabalhar numa indústria é muito bom". Sim. Eu acho que a gente aprende muito como Aprende bastante, empreendedor, né. mas a indústria nesse sentido, assim, de liderança, processos, de prazos, Uhum. de ganhos, né, de você se planejar melhor, de você montar um relatório bem feito, você saber se portar. Isso eu aprendi muito na indústria. Como Uhum. falar, como portar, como você escrever um e-mail, como você ter uma postura mais firme, como você liderar, né. Eu lembro que na indústria eu com 21, 22 anos tendo que mandar a gente embora, que acontece em qualquer lugar. Acontece. Fui desligar 2 pessoas, por causa de uma situação que houve na fábrica. Eu comecei a chorar com as pessoas na fá eu mandei embora, Acontece, acontece. Você era comecei a chorar. novo e tal, tudo. Eu queria mandar vocês embora, mas tem que fazer. Cara, Você aprende, coisas cara, da vida, coisas da né, vida. então, às vezes tem que desligar, né. É. Mas então, nessa parte aí que você falou, você foi estudar teologia, e tal, Uhum. assumiu os ministérios. Essa parte da teologia tem muito filosofia, né. Tem. E ali você vai estudar o ser humano. Sim. Fala um pouco disso aí. Cara, é interessante. A igreja ajuda a gente a entender muito sobre isso. Uhum. Como é que o ser humano funciona. Você se entender também, né. Sim. Porque para você entender outras pessoas, você precisa primeiro ter o seu autoentendimento aí, né. Sim. Você precisa se conhecer melhor. E a Uhum. igreja, né, não falo falando questão de religião, mas a questão da fé, ajuda você a olhar mais para dentro e ser alguém que precisa ser, da forma Uhum. correta, melhor, né. E através de Deus, né, eu já tenho caminhado na vida cristã, já faz tô com 37, olha eu contando minha idade aí, mas acho que eu já tô desde os 10, 12 anos, assim. Tive minhas escapadas, minhas bagunças, né, Uhum. quando novo, mas eu caminho dentro de igreja, assim, com meus pais desde moleque, né. Sim. Então isso me ajudou muito também, porque eu tive que me conhecer melhor, eu tive que entender quem que é o Diego, ainda estou nesse processo, acredito que até o fim da nossa vida é um Uhum. autoconhecimento, e isso me ajuda também a liderar outras pessoas, que também é um mega desafio, né. Com certeza. Você pode fazer a maior Você pode fazer qualquer curso, Uhum. pós-graduação, mas eu tinha um tio que brincava comigo E de assim, ó. repente também você identificar uma pessoa ali que não serve para estar no seu grupo, né. Sim. Caráter, tal, tudo, então Tem um tio meu que ele falava muito assim, quando eu era mais novo, né, ele brincava assim: "Ah, eu sou formado na FAV". Eu falei: "FAV? Que faculdade que é essa?" Ele: "Faculdade da vida". uhum, E realmente, assim, algumas coisas você vai aprender no decorrer da sua vida. uhum, Você pode fazer a melhor pós-graduação, você pode fazer, mas a prática, ela vai te ensinar algo que não vai te ensinar através de livros, certo. né. E a vida cristã é isso, prática diária com Deus. Torna você uma pessoa melhor e também torna o ambiente e as pessoas que estão em volta de você pessoas melhores. Uhum, Então isso me ajudou muito, também. Então, eu vejo, assim, que Deus foi me dando alguns presentes, né. Então entrar em cargo de liderança novo, desafio, sabe, passar por diversas situações, sim, mas me agregou na questão de crescimento, de uhum, eu já bater de frente com desafios logo cedo, de eu ter que reportar, de eu ter que, às vezes, com 22, 23 anos, ter que sair de casa 4 horas da manhã para ver uma ocorrência dentro de uma fábrica. Então você, assim, fala: "Cara,
Eu tenho 21, 22 anos, mas eu sou responsável por aquilo, eu tenho que ir lá resolver. Sim. Então, isso também foi me ajudando. E a vida cristã, essa questão de a gente ser uma pessoa melhor, de eu me tornar alguém que Deus quer que eu seja realmente, Uhum. e caminhar para aquilo que Deus está preparando, né? Maravilha. Esse trajeto aí da vida, né? Então, foi assim, minha vida foi, eu acho que uma colcha de retalhos, né? Antigamente, quando alguém olhava o currículo de alguém, falava assim: então tá bom, sua vida foi alinhada, você começou, um exemplo, arquitetura, você fez pós em arquitetura, você é uma pessoa boa, né? Você é uma Uhum. pessoa boa porque sua vida toda foi em arquitetura. Uhum. Hoje em dia já não, né? As Sim, pessoas que são multidisciplinares ou têm diversas experiências agregam muito mais, com certeza. né? Eu acho interessante, você falou que você fez Conhece administração, né? muita coisa, né? Você fez Fiz administração administração e fez engenharia civil, também. né? São duas coisas, mas eu tenho certeza que hoje, como empreendedor, a administração te dá uma bela de uma bagagem para você liderar a sua empresa. Ah, com certeza, né? A gente E está sempre aprendendo, como você sempre falou. aprendendo. Mas aí, continuando a história, aí você estava lá na igreja da cidade e tal, tudo, teve aquele momento que você foi se desligar. Sim, Tô no mercado de novo. tô no mercado de novo. E aí? Cara, e aí foi o negócio. Eu trabalhando, fiquei 7 anos trabalhando na igreja da cidade, né? Sim. E aí, Lúcio, eu sem procurar emprego, as empresas de São Paulo, executivos e tal, ou alguma fábrica, me ligavam. E eu Uhum. sempre recusava. Então, quando eu fui desligado, eu falei assim, beleza, Vamos eu vou ligar. procurar e vai aparecer. Daqui a pouco eu tô voltando para a Aham. fábrica, vou voltar a ser coordenador, gerente, supervisor. Beleza. Rapaz, tentei um mês assim, mas debrucei, assim. Atualizei todos os currículos, mandei, ligava para as empresas de São Paulo, falava, tô nativo no mercado de novo e tal. Não apareceu nada. Uhum. Em um mês, quando chegou no final desse mês, eu senti muito forte no coração. O que você tem nas suas mãos? Eu, eu sinto que foi Deus que falou Habilidade. isso comigo. Uhum. O que você tem? Eu falei, bom, parte de segurança do trabalho e meio ambiente, qualidade, não tá dando certo. Mas o Uhum. que você tem mais na mão, Diego? Ah, Construção. construção civil. Uhum. Sou arquiteto, pô. Ah, mas você tá muito. Assim, teve até pessoas que falaram assim: ah, mas você tá muito tempo fora do mercado. Uhum. E eu falei, tá, mas eu Você já tinha o CNPJ aberto? já tinha CNPJ aberto porque eu tava consultoria em fábrica. E às vezes fazia uma regularização, uma coisinha ou outra assim, sabe? Entendi. Não era o foco, era mais para o plus. Ah, fechei um projetinho, deu R$ 1.500. Ah, então tá aqui Beleza. a saída, vamos pra praia, entendeu? Tá aquele Uhum. negócio. Sei. É o plus, era um hobby. E aí, quando eu fui, eu entendi muito forte Deus colocando no meu coração. Você tem algo na mão que você pode focar. Uhum. E aí eu falei, bom, já tenho o CNPJ aberto. Já tinha criado o logo. Já tinha site. Falei, Tudo cara, tá por que pronto, que eu né? tô querendo focar em fábrica se eu já tenho um negócio que Deus me deu lá atrás? Uhum. Aí voltei a divulgar. Atualizei telefone, pedi pra empresa que me deu suporte na época, cara, atualiza meu site aí e tal. E aí entrei. Só que aí, nesse tempo que eu entrei, eu até comecei a focar, porque aí eu falei assim, eu vou sair da área de segurança do trabalho. Uhum. Eu entendi que eu precisava focar em arquitetura e engenharia mesmo. Certo. Parte de projeto, gestão e execução de obras. Então, até do meu site, na época, eu tirei. Tinha lá. A gente fazia projeto de bombeiro, a Uhum. gente fazia parte de treinamentos. Eu Certo. tirei, limpei tudo, falei, não, agora nós vamos focar em arquitetura e engenharia. E E arquitetura, obras. engenharia e obras, né? E aí, beleza. E aí, uma frase que eu coloquei até no site foi arquitetura e engenharia lado a lado. Porque eu sempre acreditei nisso também. Falei, cara, Bacana. não existe um arquiteto que não precisa de um engenheiro, não existe um Exatamente. engenheiro que não E precisa de é, um e é arquiteto. isso mesmo. Muito boa essa frase aí. Aí tem essa frase lá assim, você pode entrar no meu site, a primeira frase que aparece lá assim, arquitetura e engenharia lado a lado. Até porque quando não tá lado a lado. Dá pau, né? Ô, Dá pau. e assim, tem que ser uma coisa conversada, né? Sim. A engenharia e a arquitetura. Por quê? A obra tem muitas dificuldades, então é natural. Não é que tá errado, nem que tá certo, que você não viu, que o projeto tá errado. Cara, tem tanta coisa todos os dias na obra que acontecem, né? Que são naturais ali, coisas do dia a dia, que Sim. parece que é um. Quem não tá acostumado com aquilo, parece um bicho de sete cabeças. Mas não é, não. É tudo coisa As corriqueira do dia a disciplinas, dia. a gente sabe que as disciplinas na faculdade são diferentes, né? Ambas são de exatas, mas as disciplinas são diferentes. Uhum, Mas o engenheiro tem uma coisa muito legal, o raciocínio lógico do engenheiro é muito bom. uhum, E o raciocínio o artístico, né? E essa parte de entender bem a pessoa certo. e o ambiente do arquiteto é muito bacana.
Uhum. Então, não adianta eu fazer um prédio e eu não tenho funcionalidade no prédio, ou a arquitetura em si do prédio não te passa um prazer de estar naquele prédio. Não adianta eu também sonhar algo miraboloso com luz, né, e falar: "Não, espera aí, não encaixa no custo, Sim. não tem como construir, não tem espaço, porque eu preciso passar". Uhum. Então, esse slogan a gente falou: "Não, cara, arquitetura e engenharia lado a lado, vou tentar unir isso na minha empresa". Show. E graças a Deus, desde que, eu voltei para o mercado aí, né, voltando aí, passei por um mês, quando eu voltei, abri. Eu precisava comecei a divulgar novamente. Quando eu comecei a divulgar novamente, a questão de também de ter trabalhado na igreja me ajudou muito, porque eu conheci muitas pessoas. Sim. Então quando eu falei Network gigante, network gigante, cara. Lá são gigante. 20 e poucos mil Cara, membros, 20.000 membros, mais de né? 20 mil membros. Então você conhece muita gente. Sim. E aí quando eu voltei para a área, pessoal, tô voltando para arquitetura e engenharia, tal, não sei o quê, Tem o marketplace lá também, tem o né? marketplace, que é o Ministério de Empresários, tal. Uhum. Então isso ajudou muito, porque as pessoas: "Ah, é mesmo, Diego?". Aí começou: "É, eu tô querendo fazer um muro na minha casa, você faz?". No começo, Lúcio, eu falava assim: "Cara, eu pinto até seu banheiro". Aham. Cara, você Como que se voltou a diz, né? empreender. Passou aqui na frente, eu laço. É, Tô passou: precisando trabalhar. "Diego, eu preciso Não tem faço". erro. E tinha coisa que eu nem sabia como fazer, Lúcio, de verdade. Aham. É interessante, né, quando a gente mete as caras no empreendedorismo, os desafios vêm Aprende assim. fazendo. Paz, eu lembro que eu fiz um Meu pai falava isso. é, Aprende fazendo. Não aprende sabe? fazendo. Aprende fazendo. Cara, eu peguei desafio assim, quando eu voltei a abrir a empresa: "Você faz elevador?". "Faço". Uhum. "Mas você segue o". "Faço". Então, é claro, você vai se munir, né, então, você contrata um Você engenheiro, vai É lógico, você vai aprender. você Você vai vai aprender. estudar ali e vai fazer, Porque toda vez normal. que você diz não para algo, você fecha uma porta de uma possibilidade que pode dar muito certo na sua vida. Uhum. Então eu peguei, no começo, Eu divulguei. tenho uma teoria, tudo é fácil, é só se aprender. É, gostei, cara, É boa. Não, é verdade. é E eu verdade, cara, tomo isso pra mim. Porque assim, quer fazer um elevador? Não sei. Cara, tem Google, tem YouTube, tem livros, tem tudo. é É só verdade. você aprender. Ah, na verdade, muitas vezes, né, eu falo ser humano, mas a gente também se coloca numa situação de coitado, né. Tá? "Ai, não sei. Ai, nossa, eu acho que eu não sou capaz". Dificuldade, né? Põe Tudo é dificuldade em difícil, tudo. tudo é difícil, tudo é Por isso que eu falo que impossível. tudo é fácil. Não, eu gostei pra caramba, pô, tudo é verdade, Uhum. só falta aprender. É, Então, projetar um prédio, a gente tá aqui num prédio aqui onde fica o ManzaCast, mas é fácil? Para quem sabe é fácil. sim. Por quê? Porque ele estudou, ele aprendeu, ele praticou, ele Uhum. errou, e ele aprendeu com os erros, e Sim, agora para ele projetar um prédio é fácil. Mas sim. agora para quem nunca projetou, vai É dar um um pouco bicho de de sete dificuldade. Mas cabeças. se você quiser, você Você vai consegue. estudar e vai fazer. Enfim, eu tô aprendendo também muita coisa com erro, né. E aí, quando eu voltei a abrir, então começou a aparecer essas pequenas coisinhas, sabe. Uhum. E aí eu não disse não para nada. Toda oportunidade que aparecia: "Ah, você pinta, você faz pintura de eu precisava pintar o quarto". "Sim". Aí eu pensava: "Pô, como é que eu faço, cara? Tô começando agora, Uhum. eu contrato o pintor, se o pintor vai se eu vou pagar pra ele X, eu vou colocar tantos por cento acima", sabe. E fui Uhum. tentando aprender. Certo. E eu gosto muito disso, porque o crescimento nosso está sendo bem bacana, e eu gosto de pegar outras pessoas que estão precisando de ajuda, Uhum. e eu falo: "Pessoal, o meu escritório é um lugar pra você tomar café, lugar de boas amizades. Seja Massa. seja parceiros, concorrentes, vai Uhum. lá tomar café". E aí a gente troca essas figurinhas. Então, às vezes, o cara fala: "Tô querendo começar a Com fazer isso". certeza. Faz, faz. "Ah, mas não sei". Faz, Faz. mete o pé, faz. Isso. E aí foi, aí começou a aparecer os pequenos projetos, pequenas coisas, e eu tive que voltar para o mercado. E Uhum. se atualizar no mercado não é tão fácil, porque existe, uma linha de tendência que as pessoas já estão caminhando há muito tempo, então você disputar com o mercado que está aquecido, você fala assim: "Ah, você está montando, você é arquiteto? Ah, mas você já faz o projeto em tal software?". "Não, ainda não". Você sabe constru e o mercado também da construção civil, ele é meio seletivo quando dependendo da área, principalmente alto padrão. Uhum. A pessoa vai te contratar para construir uma casa, ela fala assim: "Quantas casas você já construiu?". Sim. Só que ninguém nasceu, se formou e falou assim: "Ó, a Já partir de agora você com as tem casas um já portfólio de feitas. 10 casas", né. Sim. Nenhum faixa preta começou na marrom, ele começou na branca, Uhum. né. E aí a questão de casas, de obras, a mesma coisa. Então, eu sou muito grato porque teve muitas pessoas nesse retorno Mas minha o área. importante foi aceitar qualquer desafio, que ali você vai Foi. tomando autoridade. Fui tomando autoridade. E muitas pessoas também, claro que a gente perde, eu perdi muitos orçamentos, porque as pessoas falam assim: "Ah, tá bom, mas quantos projetos você já fez?". Eu tinha que explicar: "Olha, fiquei um tempo fora do mercado, estava fazendo igrejas". "Ah, mas e obras comerciais?". "Não, então,
fazia igrejas e tal. Então a pessoa, às vezes, ela quer um portfólio que você não tem. Uhum. Enfim, faz parte, mas muitas pessoas falam assim, cara, mas eu quero que você faça. Ah, Certo. mas eu não construí isso ainda, eu não fiz isso ainda. Uhum. Não, mas eu quero que você faça, eu confio em você. Isso é uma coisa legal também. As pessoas, elas não têm contratado as empresas porque são empresas. Elas contratam pessoas. Sim. Então, Confia na pessoa. confia na pessoa. Então, por exemplo, Lúcio, se você mudar todo o seu time hoje de projetistas, a gente vai continuar contratando a Obratec porque a gente sabe quem é o Lúcio, Uhum. quem é, né, a sua capacidade, o que você faz, a sua história. Então, eu tive que começar a trabalhar muito isso, a questão Uhum. da identidade. Quem é o dono da Trinity? É o Diego. Tá, ok. Então as pessoas muitas vezes elas me procuram porque elas falam assim, não, eu quero que você faça. Claro que hoje eu não consigo ficar tocando todas as obras. Não Sim. consigo eu fazer diretamente, ficar lá no computador, no Revit, ou no Sketch, ou no AutoCAD, seja lá, desenhando todas as coisas. Né? Sim. Tem outras pessoas que trabalham com a gente hoje. Uhum. Mas eu tenho sem tentar deixar minha identidade. Então, se eu faço uma obra, a identidade é minha ali também. Uhum. Porque eu estou E você é o gestor Eu hoje, sou né? gestor hoje. Assim como eu sou o gestor na minha empresa. Sim. Eu não consigo ficar sentado lá fazendo todos os projetos. Mas assim, se tiver uma questão de dificuldade, tal, tudo, eles vêm até mim e falam, Lúcio, isso, e aí Correto, eu, com a minha experiência, vou tentar resolver, correto. né? Ah, Então é tem gente que falou basicamente assim: a "Ah, eu mesma quero que coisa, né? você toque minha obra, porque eu sei que você". Eu falei: "Cara, eu não consigo eu estar lá todos os dias, mas meu engenheiro vai estar lá, minha arquiteta vai estar lá, mas eu particularmente". "Ah, mas então", falei: "Vai, pode ficar tranquilo, Uhum. que eles andam alinhado com a visão da empresa". Em que ano que você saiu da igreja e começou essa caminhada aí na Trinity? Nós estamos em 2023, 23, 22, 21, 2020. 20. 30 de maio de 2020. Aí eu tive 30 dias para pensar, Uhum. em E junho. aí, como é que foi? Você estava lá em 2020, primeiro mês, segundo mês, terminou 2020, depois 21, 22, e A agora a gente empresa, está em 23, é. cara, foi muito engraçado, porque começou a aparecer os serviços. Começou a empresa, o Diego na mesinha ali com o telefone, O e Diego vamos em lá. casa, o Diego em casa, e vamos lá, comecei a divulgar. Mas aquilo que eu fiz, as pessoas, elas muitas vezes elas te contratam por aquilo que elas veem. Uhum. Então, o que que eu tive que fazer um trabalho forçado nesse primeiro mês, Lúcio? Redes sociais, Sim. networking, Uhum. network ferrado, cara, tipo assim de, cara, liga pra todo mundo e fala que você tá fazendo obras. Liga pra Uhum. todo mundo e fala que você voltou a fazer projeto. Uhum. Então, redes sociais, mercado, né, digital, É a venda ativa isso venda aí. ativa, cara. Eu não O que sou que da é área a venda comercial. ativa? Você não sentou na tua mesa e, cara, vou esperar chegar uma obra aqui. Você foi lá e foi batendo de porta em porta. Tem aprendido um negócio, né? Não espere a necessidade aparecer. Cria necessidade para os Uhum. outros. A minha esposa comentou aqui que a gente fez um treinamento de vendas, né? Uhum, O que que acontece? Quando o cara te conhece, já na rede social, já liga, Diego, quero fazer uma obra que você não prospectou. uhum. Isso é manga, ele cai no seu colo, né? O outro não. O outro você tem que ir lá, pegar a fruta, subir na árvore e tal, tudo, e aí Muito é outra legal. pegada. Então é isso, Eu tive, assim, Lúcio, a venda ativa. eu nunca gostei da área de vendas. Sim. Falando bem sério pra você, cara. A área comercial, tentar fechar, né? Não era minha praia. Uhum. Mas hoje eu falo assim, cara, não. Eu vendo areia É, na praia, cara. é, Hoje eu é falo que assim, você não. não sabia. Então, eu não sabia. Então. Mas hoje eu usei tudo aquilo. Mas pela sua personalidade, você fala, pô, você lidava com pessoas, tal. Cara, é natural, velho. Eu trabalhei muito em Natural. fábrica e eu dei muito treinamento, Lúcio. Uhum. Eu dava treinamento para 100, 200, 300 pessoas. Eu dei muito treinamento. Uhum. Então isso me capacitou também bastante a como falar, como eu pegar algo e falar assim, ó, isso aqui tem que funcionar para você, ó. Principalmente segurança do trabalho, que é Uhum. as pessoas muitas vezes têm bloqueio. Então eu tinha que falar, não, cara, EPI é isso. Então essa parte de você vender algo eu já fazia, mas eu não sabia. Sim, Então eu falava assim, não, cara, quem que vai fazer? Quem que vai divulgar? Quem vai correr atrás de cliente? Hoje, para mim, é natural eu chegar natural. para você e falar assim, Luci, aí, cara, vamos fazer, vamos fechar negócio. Ó, cara, eu Uhum. faço isso, tal, 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 tal. Se eu te ajudar nisso. Hoje eu gosto dessa área, Sim, né? Então, hoje eu tenho até ajudado algumas pessoas, às vezes dou alguns toques, tal, as sim. pessoas perguntam. Então, Acaba sendo um coaching, né? eu não sou coach. É, não, Eu mas você tento, dá umas dicas para outras pessoas. Eu faço sim, isso também. eu falo, pessoal, assim, Uhum. cara, eu monitorei algumas pessoas, assim, que me procuram, assim, Sim. amigos, parceiros, tal. Eles falam assim, Dia, como é que você tá... Pô, a Trinity tá bombando. Eu falo, Sim. cara, a gente tá no caminho da, né?
do sucesso aí, mas eu falei assim, ainda tem muito pra gente aprender. A Uhum. gente paga um alto preço, né, por alguns Sim. erros, ou até por alguns processos, mas eu falei, está caminhando. E às vezes as pessoas falam assim, cara, como é que você faz? Aí eu conto um pouco da história. Uhum. E aí eu sempre tento trazer também o papel de Deus nessa história, Uhum. que realmente, se não fosse por ele. E aí também essa questão, né? Quando eu abri a empresa, Lúcio, eu pensei muito nisso, cara. Falei, cara, eu já passei por muita coisa na minha vida. Uhum. E aí eu falei assim, cara, minha vida só está onde está hoje por causa de Deus. Certo. E aí quando eu fui criar o nome, eu fiquei pensando em diversas coisas e veio o nome de Trindade. Sim. Eu falei, cara, se não fosse por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, eu não seria nada, cara. Uhum. E aí eu falei, cara, o logo aqui, Trinity, né? Porque até os três Bonito, logo. triângulos, né? Que são três em um. Sim. Então, a gente sabe, existe a questão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são três em um. E eu falei, cara, ao mesmo tempo, isso foi forte, porque também trouxe um lado comparativo para minha empresa, que hoje a gente faz projetos, gestão e execução de obras. Uhum. Então, são três pilares. E o nome Trinity veio baseado em homenagem ao que Deus fez na minha vida. Maravilha. Então, por isso ficou Trinity 3. Sim. E aí, cara, eu vejo muito assim, Deus abrindo as portas para mim, mas eu vejo Deus também muitas vezes, tipo assim, faz sua parte, Diego. Com Não certeza. espera a manga cair no colo. Não. Então, por exemplo, Se esperar, ela não cai. entregamos uma obra agora esse final de semana, falta ainda algumas coisas para acontecer, mas eu, na semana passada, quase todo dia trabalhando até 9, 10 horas da noite, abrindo mão de muitas coisas de lazer, eu trabalhei sábado, eu botei a mão na massa em muitos momentos nessa obra Uhum. para que o negócio acontecesse. Para mostrar para pessoa, dá para fazer. Ah, não dá, dá para fazer aqui, ó. Ó, não, mas não dá para dá sim. Ó, Sim. sabe? Se não ficar em cima, não sai, né? É. Agora, peraí, a gente pulou aquela parte lá que você ia falar de 20, maio de Ah, 2020. sim. Como é que foi 20? Pô, terminei a obra, o ano com, sei lá, Então, 10, rapaz, 20, foi um negócio assim, ó, 5. Lúcio. Sabe aquele negócio? Eu ficava com uma frase muito forte no meu coração. Frase não, uma palavra. Começa. Sim. Ah, mas não tem. Começa. E aí eu peguei e começou a aparecer os serviços e eu vi que eu estava me bagunçando na parte de controle de notas, de materiais, Uhum. fazendo já algumas obrinhas, algum projeto. Eu falei, cara, preciso de alguém me ajudar. Sim. Aí eu abri uma vaga de estágio. Sim. Só que eu falei, pô, eu vou trabalhar onde, cara? Vou colocar a pessoa aqui dentro de casa? Porque eu Sim. tava como. Meu escritório tava em Home casa, office, né? home office, né? E aí, cara, ó como é que Deus prepara as coisas. A, a igreja da cidade, né, na verdade, tinha uma sala disponível num prédio. E aí, como eu conversei na época com a igreja, o pessoal falou, Diego, tem uma sala lá, que só que tá sem reforma, sem nada. Se você reformar, você pode usar lá por um tempo, para você se estabilizar. Sim. Você é filho dessa casa e tal. Uma forma também de te ajudar aí, nesse retorno ao mercado. Legal. Falei, pô, beleza. Cheguei na sala, tudo crua. Aí fui. Como eu já fazia muitas obras nas igrejas, eu fui atrás dos parceiros. Sim. Marmoraria, você me. Cara, eu não tenho Me pia ajuda lá. aqui. Você me ajuda? Diegão, fica tranquilo que a pia é sua. O que você quer? Posso mesmo? Pode. Ah, eu quero um quartzo Uma branco. soleira, uma pia. Aí começou, cara. Quero um quartzo branco. Ah, o porcelanato. Não, porcelanato, outra pessoa. E não sei o quê. E falei, bom, agora eu não tenho móveis. Só que não tinha dinheiro para móveis, cara. Uhum. E aí o que eu fiz? O pessoal da igreja emprestou na época. Ó, Diego, Uhum. te empresto 4 cadeiras aqui. Eu peguei a mesa de casa, do escritório de casa, levei pro escritório, coloquei as 4 cadeiras, Sim. levei a impressorinha de casa HP, isso 2020. Uhum. Né? Hoje quem vê o escritório, nossa, vocês estão bem, tá lá no último andar, lá no prédio, no aquário. Mas tem uma história. Uhum. Por 2 meses, por exemplo, a gente não tinha nem bebedouro no escritório. Eu falava para estagiário assim, olha, traz a garrafinha de casa, porque a gente não tem condições agora. Era lá na igreja da cidade? Não, era ali na Nelson Dávila, naquele da M. Vituso, o Eco Tower, Sei. no comecinho ali. No comecinho. Sala nova, só que tive que fazer reforma, então o dinheirinho que eu tinha ali, que eu tinha pegado, eu falei com a minha esposa, falei assim, olha, mano, seguinte, saí da igreja, tem a parte do que eu vou receber, né, do desligamento, só que eu preciso acreditar nesse sonho da empresa. E eu Uhum. entendo que Deus está nesse negócio. Então eu vou fazer o seguinte, por 3 meses, eu não vou tirar R$ 1 da empresa. Por 3 meses eu vou apostar nisso daqui. Uhum. Por 3 meses a gente vai viver com o seu salário, né? Minha esposa trabalha em indústria, engenharia química, e com a reserva que eu tenho do acerto da igreja.
por 3 meses o que entrar. Se entrar 10 mil, eu vou investir na empresa. Se entrar 1.000, eu vou investir na empresa. Uhum. E aí começou, cara. E aí, tipo assim, eu toquei a empresa no começo, o escritório aberto, tinha até meio vergonha de levar as pessoas, porque não tinha no começo. Depois eu até falei, não, cara, eu vou mostrar porque isso aqui é o começo. Uhum. E aí eu peguei e, tipo assim, entrava. Fechei um serviço lá, 5 mil reais. Cara, pagava o salário da estagiária, pegava, Pagava as despesas, né? cara, Água, definia um luz. salário, falei assim, vou ganhar 2 mil reais por mês. Então, vou pagar 2 mil reais pra mim e Começou certo já. Fazer a então, retirada. algumas coisas eu fui aprendendo muito com outros amigos. Eles falaram assim, cara, não mistura o dinheiro. Não, pode. Então, fez nessa parte. Então, defini, ó, meu salário é 2 mil, tem que pagar o salário da estagiária, tem que pagar a conta, então eu preciso de, sei lá, 4 mil reais, 5 mil reais. E aí, como fui abençoado de não ter que pagar o aluguel da sala, eu gastei com a reforma, assim, né, Sim. algumas coisas. E aí, beleza, cara, eu peguei e falei, vou fazer dessa forma. Então, nos 3 primeiros meses, cara, não tinha frigobar, não tinha bebedouro, a gente trazia água de casa, não podia levar marmita, nada. E assim, as pessoas. E às vezes eu via, às vezes, alguns comentários meio. Eu até falo meio idiotas, assim, as pessoas. Ah, o mercado de arquitetura não tá fácil. Porque as pessoas, cara, Uhum. muitos, ao invés de te pegar e falar assim, Diegão, isso aí, cara, mete o pé, vai pra cima que eu vou te ajudar também. Sim. Alguns chegavam pra mim e falavam assim, ai, mas sério? Você abriu? Nossa, mas custa caro. As pessoas Sim. tentavam me colocar pra baixo. E muitas vezes Às até vezes não é por mal. não é por Às mal. vezes assim, nossa, mas será? Fica com medo, É. entendeu? E às Não é vezes por também, mal, às assim, às vezes. vezes o que a pessoa tá passando, ela acha Uhum. que você vai passar também. Mas Mas eu eu tinha falo pra você, tem que ter pegada, velho. Senão não vai, não. Se Não, tem que ter abrir e pegada. ficar ali e tal, não vai. E Bom, aí? enfim, E cara, eu aí, peguei. passou os 3 meses. Aí começou a aparecer as coisas, cara. Uhum. Começou a aparecer as coisas. E aí aquela questão do network, cara. Sempre mantenha um bom relacionamento com as pessoas. Uhum. Porque o network te abre muitas portas, cara. Sim. Então, assim, eu estava num bom lugar, né? Num prédio novo. Isso também ajudou muito. Uhum. Então, são coisas que eu falo para as pessoas, cara. Esteja bem localizado, esteja bem apresentável e esteja bem conectado com as pessoas, Uhum. né? E aí acabou me ajudando, cara, essa questão de eu tentar me pôr no mercado, porque eu pensava assim, cara, se eu já tô com um lugar físico, ainda não tá reformado do jeito que eu queria, mas já tô na frente já de alguns. Com certeza. Então, eu chegava às vezes lá, não tinha cafeteira, né? Eu falei, cara, vem cá, vamos tomar um café aqui embaixo, entendeu? Uhum. Então começou a acontecer. Aí começou a crescer, aí chegou um ponto que tava uma estagiária, daí que eu falei, cara, agora eu não consigo mais controlar a parte financeira, porque é muita notinha, muita Preciso de coisa. mais um. Preciso de mais um. Aí contratei E uma aí pessoa vai. pro financeiro. Toda vez que contrata um, dá aquele friozinho na barriga, né? Você vai Toda falar assim, vez, cara. É vou ter que eterno. mandar a pessoa embora. É eterno. Aí, Isso não tem fim. aí contratei um outro engenheiro. Aí contratei mais um que também trabalha com a gente sazonal. Aí entrou um projetista. E quando Uhum. vai ver, a gente estava ali com quase 10 pessoas na equipe. E aí a sala tava pequena. Aí a sala tinha 27 metros quadrados. Duas. 10 Fora pessoas a dentro? sacada, que ali no EcoTower tem a Aham. sacada, né? Que já perde um pouco. E aí eu lembro que uma vez eu fui fazer uma reunião com um cliente, e aí um cliente chegou lá e falou assim: Nossa, tá pequeno aqui já, né? Lado bom e lado ruim, mas atento aos sinais, eu falei assim, cara, já não tá mais bom aqui pra mim. Sim. Fiquei um ano lá, e aí eu falei assim, porque não tinha minha sala, não tinha nenhuma sala de reuniões, era todo mundo trabalhando no mesmo ambiente. Aham. E Isso é aí, complicado. Às vezes você tem que complicado. falar particular com alguém, né? Não, eu tive Então, que acertar, né, discutir como finanças se com o diz, né? cliente. Chama um funcionário, ó, vamos tomar um café lá embaixo. Eu tava gastando mais com café lá embaixo É porque tem do que com muitas aluguel. coisas que você tem que falar no particular, né? Foi. E aí, E nem sempre é BO. Às vezes é uma coisa não, cara. bacana, tal, tudo. Não, eu peguei, só que assim, eu percebi que tava pequeno, porque realmente não tinha espaço pra mim. Uhum. E essa questão das conversas, eu tinha toda hora pagando café, toda hora pagando café lá embaixo. Sim. E aí o cliente uma vez falou Sair no isso, corredor, cara. né? Conversar no Já, corredor. já tive, cara, conversa com o Ah, corredor. acontece. Mas eu falei Eu assim, tô falando de experiência própria. cara, gratidão, sabe? Uma coisa assim Aham. que também eu tenho tentado melhorar, sabe? Mas tenho que ser grato por aquilo que eu tenho. Uhum. Então, cara, foi um presente pra mim aquela sala. Me impulsionou, me ajudou a ter visão, falar, cara, putz, agora eu sou o chefe, agora eu tenho um negócio e eu não tenho pra onde correr, eu tenho que pagar essa conta, entendeu? Sim.
Então, e eu sempre falo assim, Lúcio, para as pessoas, para toda a equipe, eu sempre falo assim, ó, gente, é um projeto assim que eu tô começando, eu não sei se vai dar certo, mas eu quero que dê certo. Eu sempre Uhum. falava assim, ó, se der certo um ano a minha empresa, cara, eu vou poder baixar as portas e falar assim, ó, dei o meu melhor nesse um ano. Se durar 3 anos, dei o meu melhor nesses 3 anos. O que eu não quero é poder falar assim, não deu certo porque eu, né, baixei a guarda, eu me cansei. Então, eu quero, tipo assim, se for para durar, se for o projeto de Deus durar 10 anos, 50 anos, 100 anos, eu quero pegar e passar por esse tempo e falar assim, cara, eu dei o meu melhor. Eu fiz Uhum. o meu melhor ali. Sou grato a Deus por aquilo que ele me deu, entendeu? Então, sempre coloquei todo mundo nesse mesmo nível. Todo mundo que eu contratava falava assim: olha, eu não consigo te pagar isso. Mas tenha Sim, certeza que meu coração é de te dar, de fazer todo mundo crescer aqui dentro, de pagar o preço e de fazer o negócio disparar. sim. Porque, Lu, você sabe, se eu tocar, por exemplo, se eu fizer 2 casas, eu toco sozinho, 2 casas, e um projeto, 2 projetos, eu tenho um salário melhor que eu tenho hoje, cara. Uhum. Só que o meu propósito não é eu ter dinheiro Sim, só. Claro que eu quero ter uma vida boa, mas o meu propósito é abençoar o reino e abençoar pessoas. sim. Então eu quero ser um cara que, cara, E tá você acontecendo acaba isso, construindo pessoas dentro da sua equipe. e eu gosto, cara, Isso é disso aí. Eu equipe, gosto daí, entendeu? porque eu vejo hoje as pessoas começarem a trabalhar comigo, e eu sei que todo mundo tem seu. Eles aprendem muito ali, Sim, todo mundo né, tem te seus tem ganhos, ali tem que aprender. como um mestre e tal, tudo, entendeu? Muito legal isso. Cara, eu não sou perfeito, eu aprendo, eu erro muito. Uhum. Todo dia buscando ser o melhor pai, melhor marido, o melhor empreendedor. Mas é legal, cara, você ver que o seu investimento, o seu suor ali, né, você se aplicando ali, tá dando frutos, cara. Legal. Acho que é o sucesso do empreendedor. Se o empreendedor tá só buscando dinheiro, cara, tá no caminho errado. Sim. Porque é muito mais do que dinheiro. Uhum. É questão, porque às vezes você vai Sim. trabalhar. Quantas pessoas O falaram para mim? dinheiro, ele é uma das coisas. Tem Uma das várias coisas, o outras dinheiro é coisas, consequência. né. Mas muitas pessoas falam para mim assim, Diego, pô, vai trabalhar na construtora tal, você conhece eles, você vai ganhar melhor. Eu falo, não, cara, é que não tô aqui Uhum. só por dinheiro. Existe um propósito nessa empresa. Sim. E eu tô tentando fazer isso. Se aqui não for para ser mais, tudo bem. Uhum. Não tem problema começar de novo, entendeu? E aí, quando Mas, você saiu dessa sala, você foi lá para o Le Classique ou você passou em alguma outra sala? não. Como é que foi? Aí eu tinha na sala, pô, não pagava aluguel, eu reformei a sala em troca do aluguel, tal. Aí deu um ano, eu ia começar a pagar aluguel, só que eu falei, pô, já não cabe mais gente aqui. Sim. E eu falei, preciso achar uma sala com preço bom. Ô, Lúcio, acho que eu visitei umas 20 salas, cara, 30 salas, sei lá, não aguentava mais, cara. Uhum. Eu já conhecia quase todos os Cansado corretores de São já. José, era o dia inteiro assim, ó, LX, Viva Real, ligando Uhum. para o imobiliário, eu já tava cansando já, cara. Porque eu sabia que eu precisava ir para um lugar maior, mas eu não tinha condições de pagar um lugar maior. Certo. Eu já estava pagando funcionário, já estava com 3, 4 pessoas na equipe fixas. E eu falei, cara, de onde eu vou tirar dinheiro? Aquele negócio, né? A gente tem sempre um medo do novo, né? Eu É o peguei friozinho na barriga, né? Funcionário novo, uma ao medo. geleira na barriga, né, Lúcio? É. Aí eu peguei, cara, e achei uma no Le Classique. Pô, maravilha, hein? Pô, Lugar no meio do maravilhoso. Aquários, último andar, com 50 e poucos metros. Eu falei, bom, cara, tô no céu. Último andar, no prédio bem conceituado, o primeiro prédio comercial do Aquários. O dobro do que eu tenho hoje de espaço. Cheguei lá, sala detonada, cara, detonada, detonada. Eu falava, cara, e agora? Como é que eu vou fazer a obra? Mesma coisa. Meu network tinha aumentado, minha cartela de fornecedores também tinha aumentado. Fui Sim. atrás da galera, cara. Fulano, ó, cara, eu preciso fazer isso aqui, esse é o projeto. É Uhum. aquele negócio da venda, né, cara? De Sim, venda e comercial, com né? certeza. Cara, eu preciso fazer isso aqui, ó. Esse é o meu projeto da minha sala aqui, ó. Só que, cara, eu não tenho dinheiro pra te pagar à vista. Ah, não, Diego, faz o seguinte, cara. Como que você pode pagar? Ah, eu falei, é o que eu queria ouvir, cara. Eu Uhum. posso pagar, cara, R$ 1.000 por mês. Você aceita? Ah, demorou, cara. Ô, mas moraria, cara, tô mudando e tal. O que você consegue me ajudar com essa nova? Porque você me ajudou lá, tá? Não, Diego, putz, tanto serviço que você passa pra mim, cara. Escolhe as pedras que você quer. Sim. Aí, então tá bom. Então eu quero minha pia de quartzo, a pia de quartzo lá, tal, outra assim, assado. Ô, isso aqui, cara, Deus me deu do bom e do melhor, cara. No sentido. Maravilha. Porque eu consegui bons parceiros, eu sou muito grato a eles também, e as oportunidades também, né? Mas, Sim. claro, muita coisa a gente teve que pagar. Foi uma, Ah, foi uma, com uma certeza. reforma. Que eu tive que detonar desde o piso
teto, tinha sala hidráulica de detonar, tudo. Refiz tudo na sala. Uhum. Então hoje a sala, aos poucos, eu tô mudando ela até, né? Cada passa alguns meses eu vou fazendo algumas coisinhas novas na sala. Uhum. Mas ainda lá também não é meu point, porque ainda a gente tá em busca de um novo lugar, né? Mesma Sim. coisa, estamos buscando uma casa, um imóvel numa área mais nobre, porque hoje, como construtora, nós temos depósito nosso de obras em outro lugar, um bairro muito distante daqui. Sim. Então, para mim, me atrapalha um pouco. Então, estou tentando achar um lugar para que eu consiga unificar as coisas, trazer toda a parte de material, controle, ferramentas, né? A gente tem bastante coisa, e junto o escritório também. Uhum. Então, cara, o escritório nosso tá, graças a Deus, tá lindo. Para mim, assim, eu entro lá às vezes sozinho, eu agradeço a Deus, eu oro, eu abençoo, porque eu falo assim, cara, eu falo, caramba, cara, não tinha nada, faz Quantas 3 anos pessoas tem na atrás. equipe? Hoje nós temos uma diminuída, nós tivemos e no final do ano foi ruim para todo mundo, né? Acredito que Sim. converso com muitos empresários, o pessoal fala, Diego, Esse ano, né, chegou começou. eleições ali, pô, e agora voltou a aquecer de novo, graças a Aham. Deus, tá melhor. Mas o último trimestre, para mim, foi bem ruim. Eu também já estava também me recuperando de algumas coisas, né? De alguns investimentos, inclusive no escritório, as obras, tudo que a gente tinha feito, reforma. Uhum. E aí eu tive que pegar e dar uma enxugada no quadro. Então a gente Uhum. estava aí com 10, 11 pessoas, eu baixei de novo aí para. Estamos em Isso no 5. escritório, né? Porque No tem da escritório, não, obra, no escritório a gente depende da está obra, com. quantas obras está fazendo aí, quantos. Obra oscila muito, né? Mas escritório a gente estava entre, acho que 7 pessoas no escritório, Uhum. fixas, né? Fora os que vêm assim 2 vezes por semana e tal. E hoje nós estamos em 4, Uhum. né? Em 4 no escritório fixos. Aí tem mais um engenheiro que trabalha comigo tantas vezes por semana e tal. Mas fixo lá, sentadinho lá todos os dias, nós estamos em 4, né? E aí tem o pessoal de obra, né? Aí oscila muito, né? Terminou uma obra, você dispensa 10, daqui a pouco você contrata mais 15, daqui a pouco você pega mais 3 ali. Uhum. Então o operacional oscila bastante, né? Sim. E o pessoal vai contratar lá a Trinity para fazer uma obra. Como que funciona? É por administração? Como que você gere essas obras aí? Lúcio, eu falo pro pessoal assim que o meu papel na Trinity é tentar trazer solução para o cliente. Sim. Nem sempre a gente consegue. Nem sempre eu consigo atingir o que o cliente quer. É mentira qualquer empreendedor falar assim que só tem sucesso nos seus negócios. Mentira. Isso é importante falar, viu? Porque, cara, o pessoal vem aqui, tudo é lindo, né? Tudo é Só lindo. flores. O pessoal Meu, chega lá no meu escritório e fala é assim: muito difícil, Nossa, cara. que Muito escritório difícil. lindo. Eu falo, não, cara, eu tomei pau com um cliente ali. Não, Uhum. aconteceu isso. Ai, mas você tem que ser positivo. Eu tenho que ser positivo, mas a realidade também me ensina. Sim, Então, empreender não é fácil. sim, Dias de choro, dias de glória, né? Mas você não pode parar no dia de choro. Tem sim. assim, é o quanto de soco na cara que você pode tomar. É a sua persistência no Uhum. processo. Então, tem hora que você vai ter que fazer isso. Chegou no começo agora do ano que eu fiz. Até conversando com um cliente, também amigo no mercado financeiro, ele falou assim: Diego, baixa custo fixo Claro. para você passar por essa fase. Foi o que eu fiz. É, eu tive umas demissões também na minha empresa. Mas não deixa, o seu propósito não morreu. Sim, com certeza. Continua, Não, a entendeu? empresa tá lá, Faz mandando bala. parte. A gente, Só que estava bem grande, né? A é, demanda estava muito maior. não, a Embraer, que a Embraer desliga pessoas. Sim. A Embraer, em proporção pra gente, que tem 10, 20 pessoas, um exemplo, Uhum. quando você desliga 10, você fala assim, nossa, desligou 50% do quadro. Acontece isso com a Embraer, acontece isso com a Johnson, acontece isso com grandes empresas. Sim. Desliga, passa por uma fase, depois volta a contratar. Aham. Claro, Mas se a pudesse, parte né? de você faz administração, preço fechado, como que funciona? A gente trabalha com projeto, gestão e execução de obras. Então, a Sim. parte de projeto entra a parte de projetos arquitetônicos, interiores, Uhum. e a gente também oferece os complementares em parceria com vocês, com a Abratec ou com outros, né? Maravilha. O que a gente faz geralmente. Obrigado, gratidão Ah, aí pela parceria. a gente faz assim, antes eu fazia, tem até um engenheiro na nossa equipe que faz projetos Sim. complementares, né? Mas eu achei Fica interessante uma conversa que eu complexo, tive né? com um amigo, fica complexo. E você assim, ninguém faz nada sozinho. Tendo Uhum. mais pessoas próximas, às vezes o que eu vi no seu projeto, Lúcio, talvez Uhum. você não viu. E às vezes o que eu não vi no meu projeto, você vai lá, eu Diego, cara, não faz isso aqui nessa casa não. Uhum. Entendeu? Então, é legal também você ter isso, um mix de fornecedores e parceiros que somam com a sua empresa. Uhum. O importante é você entregar solução para o seu cliente. Sim. Não deixe seu cliente sem solução. Ah, eu faço arquitetônico. Uhum. Ah, então, mas é que eu preciso contratar os complementares. Muitos clientes fazem Ah, eu não arquitetura com faço. você ou a maioria?
cara chega lá, ó, peguei uma sala pelada aqui e vou montar uma empresa. A gente faz os dois. A gente tem hora que o cliente contrata a gente só para fazer obras, e tem hora que o cliente fala assim, cara, eu não tenho projeto, então quero te contratar para fazer o projeto e fazer a execução. Estamos agora Uhum. fazendo uma sala aqui no Hyde Park, uma obra comercial, a terceira obra para essa empresa de engenharia. E eles, Diego, quero que você faça o projeto, interiores, e vocês façam a execução. Estamos agora na execução. Uhum. E aí, nessa parte de projetos, então a gente faz projetos arquitetônicos, interiores, né? Estudos, tudo. Aí tem os parceiros que trabalham com a gente na parte de complementares. Na parte de gestão, aí entra a parte de gestão de obras. Uhum. Então tem cliente que contrata a gente, ó. Eu acabei de entregar uma obra que eu fiz algumas coisas diretamente e algumas coisas eles falaram assim, não, nessa a gente já tem o fornecedor A, B e C, eu quero que você faça a gestão, faça acontecer o negócio. Sim. Que é uma coisa que eu gosto muito, de fazer o negócio acontecer, Uhum. de tocar a obra, né? Então, tem obras que é por gestão. Aí define-se uma porcentagem, né, do pacote ou um valor fixo, e aí a gente faz a gestão da obra ali. Sim. E tem a parte de execução de obras, que muitas vezes a gente coloca funcionários próprios, né, equipe própria, e também, às vezes, algumas terceirizações, né? Então, por exemplo, nós não somos vidraçaria, mas se você fala assim, Claro. Diego, quero que você entregue para mim toda essa obra aqui já com tudo vidraçaria, eu te entrego. Tem Uhum. parceiro A, B e C que trabalha comigo. Uhum. Faço as cotações, trabalham para mim, entra um BDI, a porcentagem, nota fiscal, tudo, e eu entrego a solução para o cliente. Mas o contrato seu, então, é por administração de obra, que você fecha com o cliente, ou não? Ou é por obra, preço fechado? Das duas formas, Lúcio. Ah, você faz Eu os dois. faço obra. De quanto custa para fazer esse prédio comercial? Vou dar um exemplo. R$ 100.000. Uhum. Eu vou fazer ele com mão de obra minha e vou colocar alguns terceiros também trabalhando. Sim. E tem a parte de gestão. Às vezes o cliente já tem quem vai construir. Uhum. Eu contratei, eu quero aquele empreiteiro que vai construir minha casa. A gente Certo. faz só gestão. Então a gente Legal. oferece as duas formas. Apesar que a gestão ela é mais segura pra gente, né? Uhum. O empreiteiro vai tocando a obra, você administra a compra ali, materiais, vai acompanhando essa obra. A gestão ela é mais suave, né? Mas pra gente acaba. A gente oferece os dois tipos de serviço. A gente tem funcionário próprio, tem equipe própria e tem também a forma de fazer gestão. Depende muito do Beleza. cliente. Indústria, por exemplo, você não vai oferecer gestão. A gente presta serviço também dentro de indústria. Aí já é outro escopo, né? Aí tem que ser CLT, registrado, ASO e tal. Então, Diego, vamos falar aí de obras aí especiais, grandes obras, desafios, né? Conta pra gente os desafios aí dessas obras que Cara, você já tem um fez. desafio muito legal. Uma vez a gente foi contratado, isso no começo, né? Uhum. No começo, né? A gente tá com 3 anos de escritório aberto, né? Mas Aham. no Mas a primeiro experiência ano. já veio de antes, né? O presidente vem de Já antes. tem Sim, uma bagagem aí. sim, fazendo outras obras, né? Mas o pessoal contratou a gente pra fazer um elevador, cara, desde o fosso até a torre do elevador. Uhum. E você já fez elevador? Não, nunca fiz. Mas dá pra você fazer, Diego? Faço. É mais ou menos simples. É, O que eu falei é fácil, é só é saber como fácil. é que faz. Cara, corri atrás. Uhum. Nesse ponto, o que que eu faço? Eu coloco Mas era quem mexe elevador na onde? Num prédio, numa casa? num prédio de 3 andares. Comercial. Um prédio comercial aqui em São José dos Beleza. Campos. E aí, cara, a gente faz. Orcei até Uhum. bem mais em conta do que deveria. Qualquer coisa, você liga lá pra Igor Lúcio. Você já fez isso? Pô, a gente troca uma figurinha Abratec, assim, moleza, rapidinho. rapidinho. Mas eu peguei, cara, meti as caras Uhum. e fui fazer. Cara, baita desafio. Não sabia, assim, putz, e aí, cara, como é que é um. Trouxe alguns engenheiros pra junto, né, pra perto. Enfim, fizemos. Na hora que a Vilarta foi avaliar o fosso e toda a torre, falou assim: olha, o engenheiro da Vilarta falou assim, cara, é o primeiro fosso de elevador e torre de elevador que eu avalio que está exatamente conforme o projeto. Sim, Aí mas eu já falei, tinha o "Putz." projeto antes, né? Ele, Tem que ter, cara. Elevador fornecedor do dá elevador, muito ele pau. geralmente dá projeto para você Exato, e você faz, às vezes, um complementar, às vezes, estrutural, porque exato, é isso meio que um mesmo. projeto copia e cola deles, né? Sim, Então faltam algumas informações, então você tem que mais ter ou um menos. acompanhamento. Esse copia e cola aí eu já dancei, vou até contar o case aqui depois. Tá. E aí foi, cara, tipo assim, fizemos, mas eles parabenizaram, a gente falou assim, cara, vocês executaram exatamente no. Porque Uhum. ele falou assim: o pessoal faz o que em fosso de elevador? Ou joga mais pra
Ou joga pra mais, ou joga pra menos, falta Uhum. espaço. Ele falou, cara, vocês fizeram exatamente. Ele falou, está muito bem executado. Eu falei, puxa vida, cara. Eu com o maior cagaço, assim, com medo de fazer essa obra, É e deu simples. certo. Maravilha. Aí fizemos. Aí depois nós fizemos um outro elevador. Fiz um elevador pra igreja da cidade, mesma coisa. Uhum. Fosse, tudo e tal. E aí, daqui a pouco, aí o pessoal falou assim, só que aí foi pra ThyssenKrupp. E aí o pessoal falou assim, nossa, segundo elevador, eu falei, já tô especialista em elevadores, cara. Então, Pode mandar pra mim. meu pai falava assim, ó, quando o cara falava pra ele que num serviço que ele nunca tinha feito, ele falava assim: "Minha especialidade". Ah, Aí depois ele ia aprender como é que faz. Mas esse lance do copia e cola, vou contar rapidinho o case aqui, tá? aham. A gente fez um prédio, né? E aí fizemos lá o elevador da Otis, tal, tudo bonitinho. E eles têm um padrão de ganchos em Uhum. cima, tal, tudo. E a gente foi fazer um outro prédio, né? Só que assim, a Otis só libera o projeto depois que você faz o acerto. Hum, Falou assim, cara, é isso mas mesmo. o engenheiro falou assim: ah, é o mesmo elevador que vocês usaram no outro prédio. E beleza, fizemos os ganchos lá do prédio, né, na torre, e aí a gente fechou o elevador e veio o projeto. O gancho não era diferente, já estava Ah, tudo feito, cara, tudo concretado já. tudo concretado. É. Mas a gente dá um jeito para tudo, né? A gente furou, tal, fez uma chapa, uns ganchos com Com a mesma é, resistência e. sim, a gente furou, né? Barra roscada, tal, tudo, serralheiro soldou, tal, tudo. Mas tivemos que refazer aí. Então não é tão copia e Não, cola. Você não. tem que ter o projeto do elevador, senão vai dar É. pau. E assim, a particularidade do elevador é que você envolve vidas diretamente, né? Sim. Quantos problemas que a gente já ouviu com um problema com o elevador? Então, esse te dá um frio na barriga mesmo. Uhum. Mas depois que eu fiz o segundo, até orcei outros para outros lugares. Eu falei, não, cara, é seguir o projeto, Lúcio. Sim. Você mexe com o projeto, você sabe. Você não quer ter problema, segue o projeto. Você Uhum. pode inventar, você pode melhorar, mas nunca fazer a menos do que o projeto está pedindo, né? Uhum. Então a gente fez direitinho, foi. Esse foi um desafio legal. A gente teve obras assim, comerciais que exigiram bastante da gente, prazo curto, horário ruim de trabalho, budget curto. Agora a gente acabou de entregar uma igreja. Shopping center você já fez? Não, shopping não. Então, Shopping porque não. só trabalha à noite, né? É. Nossa, Já fiz bastante salas comerciais, né? Salas comerciais à a gente fez noite bastante. também, né? À noite. Horrível para Ou você fim de achar semana, né? gente para trabalhar. E o pessoal de prédios comerciais precisam dar uma ajudada, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, "Ah, você pode trabalhar das 6 às 10. Só Meu, que até o cara entrar, trocar de roupa lá, 6h30. Aí ele tem que parar, tem que começar a parar 9h30 pra ele se arrumar. Cara, aí a não obra não sobra nada, anda, né? cara, não anda, não anda. E tem prédio que não deixa a gente trabalhar no sábado ainda, né? Uhum. Só domingo. Aí também você fica com outra dificuldade. Conseguir gente para trabalhar no domingo. É, difícil, né? Então, uma coisa que eu tenho aprendido também, obra comercial de salas comerciais, não adianta você pegar e cobrar o mesmo valor do mercado. Porque você vai ter imprevisto, você vai ter gente que desiste, E o o prazo também. prazo, o horário, a logística. Teve obra que a gente pagava no estacionamento, cada vez que você ia lá era 20 e poucos reais Uhum. de estacionamento. Então você fica assim, poxa, cara, e quem tá pagando essa conta? Tem que estar Uhum. dentro do custo da obra, né? Certo. É, mas, cara, a gente pegou a gente tem feito casas, estamos fazendo obras comerciais. Eu gosto muito de obras comerciais. Uhum. A gente faz casas, fazemos muitas reformas, mas eu gosto de obras comerciais. Eu vi que você colocou uma postagem na rede social, né? Uhum. Que teve uma obra que você tinha um prazo de 2 meses para fazer. É. Conta aí esse desafio. Pô, isso é legal. Esse é um cliente que acabei de entregar. Faltam ainda alguns detalhezinhos só pra gente terminar a semana, mas inaugurou já nesse final de semana uma igreja. O cliente contratou a gente como um Na cargo onde é? aqui na Avenida dos Astronautas, aqui, Sei. frente à portaria do CTA. Uhum. Prédio bem bacana ali. O prédio estava parado há 4 anos, prédio novo, do investidor. E a igreja me contratou e falou assim: eu sei que você tem experiência com igreja, você já fez muitas obras de igreja e tal, adequações, e a gente queria contratar você. Eu falei, beleza, vamos lá. Eu falei, até falei pro pessoal da minha equipe, deixa que esse eu toco. Eu já Uhum. sei como lidar com todo o processo, né? E aí o pessoal falou: nós temos isso de verba e nós queremos te levar no prédio para ver o que você acha. Aí me levaram no prédio. E aí, Diego, você acha que dá pra gente montar uma igreja aqui? Com esse escopo aqui? Falei, dá. Dá sim, cara. Ó, vamos fazer assim, então nós vamos priorizar isso, que é o que vocês precisam agora.
Isso para a segunda parte. Ok? Vamos lá? Então, Mas era a verba para a reforma, ou seria tudo, sonorização, tudo. não, verba para reforma. A Entendi. parte de sonorização vai entrar no segundo, entrou no segundo plano, porque ele já tinha algumas coisas. Cara, e aí fomos aonde que eu entro como prioridade numa obra dessa? Aonde você não vai conseguir mudar depois. Uhum. Piso, paredes, teto, pintura. E elétrica, né? No caso lá foi elétrica. Porque a decoração, mobiliário, o som, tudo que você pode fazer depois não te Sim, atrapalha. Mas para você. Porque o aluguel de um imóvel já é caro. Então o sim. cliente precisa ter um tempo para mudar. Ele já tem que sair de um outro imóvel. Uhum. Você tem que fazer o básico para eles entrarem, né? E aí eu foquei nisso. Nessa obra fizemos toda a parte do piso. Aí algumas coisas foram gestões, algumas coisas foram direto pela Trinity. Mas em resumo, o que teve lá na obra? Piso, pintura, drywall, elétrica, algumas coisas de sistema de incêndio, serralheria, palco, escada de rota de fuga, sinalização, pintura. Em resumo, foram essas etapas, né? Sim. E aí você tem que pegar e tentar encaixar no budget do cliente que ele tem e no prazo que ele tem. Então é um desafio, porque é uma obra que te estica muito, não tem muita hora para sair. Os trabalhos que tem que acontecer sábado, domingo, para você conseguir fazer, né? E algumas etapas travam outras, né? Então hoje a Mas gente era comercial? Não podia trabalhar na semana? pós, Ah, sim, você trabalhou direto, inclusive assim. sábado, domingo. Ah, sábado e domingo você falou que ia esticar, né? Esticamos sábado, Entendi. domingo, muitos dos finais de semana. Por quê? Porque uma obra dessa que você tem que refazer todo o piso, o que você faz quando está refazendo o piso? Nada. Porque se eu colocar um andaime lá para mexer em elétrica, eu vou atrapalhar o piso. Se eu for Sim. montar parede hidráulica, eu vou atrapalhar o piso. Então, a primeira de tudo foi acelerar a questão do piso, né? Então, Uhum. nós fizemos 2 tipos de piso industriais. No primeiro pavimento, nós fizemos um piso em poliuretano, todo o tratamento do piso, depois com acabamento poliuretano, e em cima nós fizemos também poliuretano, só que com uma técnica chamada flake, que a gente pulveriza manualmente pequenas lascas de pintura, de tinta. Sim. Então, no final, depois que você passa o verniz final, ele fica parecendo um granilite. Legal. E aí, enquanto eu não terminava o piso, não podia entrar as outras frentes. Aí sim, matei os pisos. Em um mês de trabalho, mais ou menos, porque o pessoal, quando construiu o prédio, ele não entrou já com concreto usinado e já bambolê. Ele entrou com concreto usinado, Tava sarrafiado, bruto, então. estava bruto, aí pegaram e foram tentar dar uma regularizada com uma farofa, uma nata que estava desplacando. Enfim, Você tirou esse tive material? que lixar tudo e tirar todo esse material, deixar quase que no concreto usinado de novo, Uhum. tratar trinca, tratar fissuras, e aí depois entrar com acabamento de cimentício, diversas camadas, espatulado, lixar, espatular, lixar. Depois entrar com os materiais de acabamentos, né? Aí Uhum. terminei o piso, aí sim, entrou drywall, entrou pintura, aí enquanto estava fazendo drywall embaixo, em cima já estava fazendo pintura. Terminei a pintura de cima, já entrou elétrica, aí a elétrica veio para baixo. Então essa logística, né, de Uhum. às vezes até você tem que largar um pouco vou fazer relatório para o cliente, fazer cronograma e se afundar mesmo na obra para você Sim. pegar e entender e falar, não, cara, ô, fulano, você não tá, tá sem frente. Não, você tá sem frente, não, você vai fazer aqui agora. Pá, e Uhum. essa logística maluca, né, de obra. Beleza. Mas são desafios, eu gosto desses tipos de obras, que você tem que dar desafio, dar dor de cabeça. Acabamos de entregar também essa semana um auditório infantil. Então também você tem que tentar bastante detalhes, pintura, cores, porque o desenho da área ele implica algo para a criança, a cor, então tem que ser bem feito, os detalhes, Uhum. e por aí vai. Maravilha, cara. Parabéns aí pelo seu trabalho, Obrigado, parabéns pelo sucesso aí da Trinity. Muito mais sucesso aí nos obrigado. próximos anos. Show de bola. E quem quiser contratar a Trinity, falar com o Diego, como é que faz? Você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, né? É Trinity3, Trinity com Y no final, 3.arcenge. E você Uhum. pode também mandar um WhatsApp, lá tem o número de contato. Vou deixar também o meu aqui, é 997625591, Uhum. né? Tem o site também, que é www.trinity3.com.br. Mas entrou em contato com a gente em alguma das plataformas, via site, WhatsApp, né, o telefone comercial, a gente está aí para poder fazer um orçamento aí e prestar serviço. Maravilha. Bom, beleza. Cara, Obrigado. obrigado por você ter participado aí do nosso ManzaCast, né? Foi um podcast fantástico, Obrigado. maravilhoso aí. Beleza? Obrigado pela E aí, oportunidade. você pode fazer suas considerações aí. Acho que uma coisa legal que eu falei com o Lúcio, assim, a gente conversando.
por trás dos bastidores aqui, né? É que essa questão de superação, né? De você pegar e olhar o mais de possibilidades que você tem como empresa, né? Então, para a gente como a Trinity, a gente tem tentado fazer o nosso melhor trabalho, olhado possibilidades e não esperar cair no colo, né? É realmente procurar e levar a necessidade para o cliente, né? Tem muita gente precisando de muitas coisas no mercado da construção civil e que às vezes elas não sabem como buscar isso. Então, quem é empreendedor, quem está investindo nesse mercado, tem que se adiantar, tem que mostrar que você tem um diferencial para o mercado. A gente está tentando fazer isso e a gente também está à disposição de quem quiser trocar uma figurinha. E mantém. Falei muito com o Lúcio sobre a questão do network. Mantenha relacionamento com diversas pessoas, porque isso abre portas para muita gente. E sempre fé em Deus que tudo dá certo, né, Lúcio? Maravilha. Você tá lá no Marketplace também, né? Tô lá no Marketplace também. Quem quiser participar, como é que Quem quiser faz? participar. Gente, ó, em São José dos Campos, em Jacareí, não falta oportunidade de crescimento. Nós temos o Marketplace, que é um encontro de empresários, que agora também a gente vai começar num novo formato de curso, tá? Com diversos pessoas, assim, da alta mesmo qualidade. E vamos falar sobre, vai ser um curso de, acho que é duração de 6 ou 3 meses Sim. para empreendedorismo. Então você pode procurar Marketplace, é um ministério da Igreja da Cidade voltado para empresários, tá? E nesse curso agora vai ter diversas técnicas, são aulas Que construtivas é mesmo. toda segunda-feira, né? Lá na É, igreja da cidade. antes Ou agora não? estava toda segunda, agora com o curso entramos num formato que é uma vez por mês, lá no mesmo formato, né? Um formato de O celebração, encontro é uma vez palestra. por mês, na E aí segunda-feira. agora entrou esse curso que vai ter nas outras segunda-feiras. Então, na primeira segunda-feira é o encontro geral. E nos outros vai ser esse curso que você pode fazer. Você pode Maravilha. entrar no Instagram do Marketplace e pegar maiores informações, tem lá um link para se cadastrar, mas fica por dentro que é crescimento e tem ajudado muita gente e um crescimento gratuito também. Maravilha. Papo maravilhoso aqui. Diego Batalha, Trinity Engenharia. Gratidão, Diego. Obrigado, Lúcio. Valeu. E aí, gratidão também pela nossa parceria aí dos projetos, tá? Muito obrigado. Obrigado, Show de Lúcio. bola. Valeu, galera. Até o próximo ManzaCast. Um abraço.